Olá, boa tarde, quase boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando, depois do Carnaval, mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, no Bardalos Comida e Arte, no Centro de Natal, ao vivo pela minha página no Facebook, hoje excepcionalmente também pelo Instagram, vou falar sobre isso daqui a pouco, sempre uma entrevista com alguém que faz a cultura, faz a arte, enfim, faz um pouco de Natal e do Rio Grande do Norte. E como você pode perceber, aqui do meu lado hoje tenho a honra, a alegria de ter como convidado o médico, escritor, artista plástico, letrista de música e Aperi Araújo, a quem vou saudar. Doutor Aperi Araújo, boa noite, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Bom fim de tarde. Bom fim de tarde, exatamente. Vamos entrar à noite. É um prazer estar aqui atendendo a seu convite, para a gente conversar um pouco sobre a arte, já que o Bardalos é o templo da arte e da comida, no bom sentido, também no mal. A gente vai conversar sobre isso e contar um pouco da história de como apareceram os movimentos culturais daqui, que eu acompanhei desde a vanguarda, o Grupo 10, a Poesia Concreta, tudo eu participei. As primeiras exposições de vanguarda, o Explo Sesc e a exposição Esquema Caos na Galeria de Arte da Praça André de Albuquerque foram feitos por mim e Marco Silva, que era l'enfant terrible da cultura do Rio Grande do Norte. Então, cumprimento você, estou cumprimentando as pessoas que nos assistem. Se houver interação, deles poderem se... podem, sim. Pode mandar perguntas. Isso, eu já ia dizer isso. Quem está acompanhando pelo Facebook deve mandar perguntas, fazer sugestões, dar pitacos, a produção traz para cá e, na medida do possível, o doutor Aperi vai respondendo. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson, aqui no Bardalos. E quem quiser assistir no Bardalos pode vir, pode assistir também com o bar em funcionamento. Bar em funcionamento, mas é tranquilo, doutor Aperi. É tranquilo, aqui tem uma das melhores comidas de Natal, cerveja gelada para quem bebe, refrigerante, suco, enfim, pode vir no Bardalos. E lembrando ainda que a Aperi Araújo foi secretário de Natal, foi presidente da Fundação Zé Augusto, história não falta, a gente vai conversar muito, doutor Aperi. Mas a primeira curiosidade é saber como é que surgiu a medicina na sua vida. Foi uma vocação de infância, foi coisa de família, como é que Aperi, o jovem Aperi, virou médico? Em todo o livro meu, eu coloquei um ex libris, que é um lema que a pessoa escolhe. Cascudo esqueceu, eu não inspiro, eu espero, né? Enquanto eu espero, eu respiro. E eu achava bonito aquilo ali, né? E resolvi pensar, e é uma coisa meio mística, porque eu sonhei. Eu estava numa manhã, amanhecendo o dia, eu tenho a impressão que abri o olho e vi uma luz igual a essa aqui, como uma fluorescente muito próximo de mim, e era um rosto. E o rosto disse assim: o seu lema é non elege electus fuit. Eu sei latim porque eu estudei no Marista. Mas eu perguntei a padre Zé Mário, depois a padre Nunes, eles disseram que é não escolhi, fui escolhido. E eu me lembrei então como os primórdios da minha vocação. Menino de São Vicente, que era um distrito de Floranha, a brincadeira de tudo de menino, não é brincadeira de luta de índio com vara de chiqueiro de porco, com aquela ponta afiada para ferir. Subir nos pés de árvore. Criança do interior mesmo, do Seridó. Incendiava os pastos e fazia cirurgia em sapos. Abria os sapos, cortava uma lagartixa viva dentro e costurava. Para ver o efeito disso, né? Pegava os gatinhos do vizinho que enchiam o saco quando estavam no cio, porque as vozes não eram afinadas e não cantavam nenhuma música que a gente entendia. Era miau, miau, miau. E amarrava 7 tiros no rabo do gato e acendia, que era aquela bomba que dá 7 tiros. Então o gato ele pulava 7 vezes e desembestava isso aí. Escondido de mamãe, claro, que era o poder moderador e punitivo, principalmente punitivo. E
Claro que eu era o chefe da tribo, dos 12, eu era o chefe, que eu sou o oitavo, eu que comandava toda a ruindade. 12 filhos. Mas eu que era o oitavo, comandava toda a ruindade. Ao ponto de mamãe chegar e dizer, quem quebrou toda a minha louça? Você. Aí lavava, apanhava, porque eu ficava calado, ela batendo, né? Chinelo, cinturão, uma varetinha e eu calado. Aí ela dizia, aí aquilo incomodava, ela dizia, para chorar. Aí eu não chorava. Aí quando era que eu chorava, dizia, não chora, eu chorava. Aí eu digo a todo mundo que eu tinha 7 anos, mamãe tinha 32 e eu consegui dobrar ela. Porque ela, não faça isso, o que derrama esse copo, eu derramava. Apanhava, botava com água, não derrama, eu derramava. Aí ela apanhava. Ao ponto de dizer, pronto, cansei, eu não vou matar de bater. Saiu, eu ganhei. Ganhou. Pois bem, aí eu sempre dizia, eu vou ser médico, mas tu sabe lá o que é médico, abestalhado? Na cidade não tinha médico, nunca apareceu um médico na minha cidade, nunca. Apareceu sim no dia quando eu nasci, que não houve complicação, eu era o oitavo já nascia, só dava um espirro, o menino nascia. Doutor Ramalho, que era o pai de Dona Aida Cortez Pereira, ele apareceu por lá, vim de Florânia, e foi lá, papai era o chefe político, depois eu conto a história da chefia política de papai. E cadê sua esposa? Não, ela está tendo um menino aí, ele foi lá, ajudou, e por isso que eu fui batizado, ele, meu padrinho, e madrinha Odete, minha madrinha de batismo. Mas a história de papai ser chefe político é o seguinte, São Vicente, como toda tribo, derivado dos chucurus, que é os índios tapuia do Seridó, tanto é que o primitivo nome era Luísa, que era uma índia velha que chegou até depois da libertação da escravatura, ela morava num lugar chamado Saco. Saco é um recanto de uma serra, onde tem uma furna e tem os rituais indígenas, tem pinturas rupestres, e era chamada de Luísa. Isso tudo em Florânia, no atual território de Florânia. No atual território de Florânia. São Vicente era uma vila de Florânia. Sim. E ali, como toda a tribo, tinha um chefe, que era o mais velho, era o ancião, a quem não tinha. Papai foi o primeiro subprefeito, que criaram uma subprefeitura que São Vicente passou de vila para distrito. Sim. Papai foi subprefeito de de Zé Sérgio, Zé Rego, que é o pai de João de Paula Rego, etc. E foi vice-prefeito de Florânia, quem conhece São Vicente, na administração de Dona Santa Laurentina, que foi uma das primeiras mulheres a ser prefeita aqui no Rio Grande do Norte. O mais velho era o seu Manuel Joaquim, ele tinha 96 anos. Então qualquer probleminha, briga, intriga, da queixa ao velho, o velho tomava uma decisão. Tinha um conselho de idosos, e quando em 35 ele ameaçou morrer, chamou os anciãos e disse, eu estou perto de morrer, e eu quero dizer que quem vai me substituir é Quincas. Papai tinha 25 anos. Foi um escândalo. Os velhos, não pode, ele é um menino. Aí, mas ele tem cabeça. E é verdade, papai só tinha um primário, né? Papai sempre foi comerciante, sempre teve as fazendas da gente, sempre foi comerciante, montou uma empresa de construção de estradas, fazia pontes e asfaltava. Tudo autodidata? Tudo autodidata. Lógico que a empresa tinha os engenheiros, sim, ele era o dono, ele tratava, sim, no pé de igualdade. E papai era uma pessoa que tinha muita vivência. Ele nunca tinha saído de São Vicente também, não. Ele tinha sim, porque a loja dele era uma filial das Paulistas de Pernambuco, ele ia habitualmente a Recife. E quando mamãe dizia, olha, naquele tempo botava um papel no chão, riscava o pé do menino, botava Iara, sandália preta. Aí papai, aquele papel no bolso chegava eu quero uma sandália preta para esse tamanho. Aí para mim não botava nada, porque papai trazia livro. Você vê o sentido que ele tinha do caminho de cada um. Então eu li Branca Neve e Sete Anões, eu li Pequeno Polegar, Pequena Sereia, do original, não de Disney.
Disney, ele simplificou para isso, fazer é uma versão, filmes, é uma versão. Mas a versão original é sempre mais forte. Pronto, pesada, de Rasmussen, de Christensen, tudo eu li. E papai, mais inteligente ainda, à medida que eu fui se tornando adulto, ele trazia livros mais pesados, entendeu? Mais fiéis, Apanhador do Campo de Centeio, outros livros, Walt Whitman, poesia muito pouco, Mark Twain. Então eu lia muito isso. E ele descobriu que era isso que me deixava quieto. Senão eu estava fazendo danação. Então a mamãe chegava e dizia, o que é que houve aqui? Já sei que foi você, vai castigo. Se eu fosse dar queixa do irmão, ela não ouvia. Apesar de dizerem as mais línguas que eu era o predileto dela. Quem mais gosta é você, porque você apanha. Eu digo, então não quero esse gosto não. Quero outro. Pois bem, aí o que acontece? Eu sempre dizia que ia ser médico, sem nunca ter visto médico. Quando mamãe, que era formada em pedagogia, formou-se aqui na escola normal, e o governador Rafael Fernandes Interventor inaugurou uma escola vizinho à nossa casa, chamada Grupo Escolar Professor Vale de Miranda, que era um farmacêutico português que veio morar em Natal, não sei porquê, e ele foi quem incentivou Januário Cico a fazer a primeira faculdade em 1922, faculdade de farmácia com PH, depois farmácia com PH e odontologia, que durou 2 anos e formou 2 farmacêuticos. Ninguém nem queria. Para que aquilo? Se existia sem a história, acabado, diploma de jornalista, o pessoal, não sei por que então, para que diploma, se todo mundo escreve jornalista? Mamãe sentia, por exemplo, o meu irmão mais velho, Aponã, ele estava mais distante, não da idade, porque papai era um bom planejador da família. Os 4 primeiros filhos foi um por ano. Os 4 segundos filhos foi um de cada 2 anos. E os outros 4 foi um cada 3 anos. Nossa, quase matemático. Recentemente que eu notei, eu comecei a fazer a história sobre papai, quinca, centenário, aí esse rapaz é interessante, vou ver a distância. Os 4 primeiros foi de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deu 12 filhos. Até a primeira, que é filha dele, do namorado, papai era avançado até nisso. Em 35 ele engravidou uma prima. Nossa. Não casou. Ela teve a filha, que é minha irmã, chamada Ilka. Ele não conhecia mamãe, conheceu mamãe, já tinha a filha. E eu me lembrei de Catarina da Áustria, que foi mãe de Dom Sebastião de Portugal, que para assumir o trono de Espanha entregou Dom Sebastião, o filho dela, a mãe dela, Catarina, da Áustria, para criar, e foi para Portugal, abandonou. Assim fez a mãe de minha irmã, com 3 meses deu para minha avó e foi embora para o Rio, porque tinha umas tias dela para lá. Por quê? Para não ficar falada numa cidade desse tamanho. O que acontece? Papai, para batizar, ela teve que registrou com o filho dele, Joaquim, com a mãe dele, Marcionila. Então minha irmã oficialmente é filha de papai, que é a mãe dele. Nossa. Logo depois ele casou com mamãe, aí disse, eu vou mudar. Como ele mandava, chegou no cartório, eu quero que bote agora outro registro de filho minha com minha esposa, Milka. Foi feito. E quando minha irmã completou 18 anos, disse, eu quero ir embora para o Rio, para minha mãe. Aí ele, vou lhe dar um presente. Foi no cartório e disse, faça agora outro. Filho meu com a mãe dela. E deu a ela, 18 anos, ela foi embora para o Rio. Nossa. Mas mamãe era uma pessoa muito, apesar de ser muito valente, era uma pessoa muito dócil. Ela aceitava isso. E ela criou minha irmã, que não era filho dela, como se filha fora. Ao ponto de nós, os menores, sabemos somente, quando eu tinha 18 anos, eu soube que ele não era minha irmã legítima. Porque não era dito, e mamãe não discriminava de jeito nenhum. Não era dito lá em casa. Papai tinha outros irmãos que sempre tiveram filhos bastardos. E ele teve 2 de uma dama da Casa da Luz Vermelha, chamada Rita Pilenga. E Rita Pilenga não quis, jogou para ele, mas ele não dava o direito dele sentarem à mesa para comer, não. Não
tinha um quarto, mas nós fizemos um quarto no fundo do quintal para eles dormirem, era um rapaz e uma moça, e nunca aceitaram, sabe? Se você está sabendo, levanta-se daí, não é seu lugar não, vai lá para dentro comer na cozinha. Olha, era uma outra época, né, É. Yaperi? Assim, pra gente contextualizar, era outra época, né? Aí veja, quando meu irmão chegou para o ginásio, mamãe mandou para Natal, ele veio ficou morar na casa do estudante. Aí depois morou aí Currais Novos tinha ginásio, mamãe migrou com a família toda para Currais Novos, Então foi a família para o toda. pessoal fazer ginásio. Eu estava no primário ainda, minha mãe foi que me tirou as orelhas de asno, me desasnou, ela me deu 5 anos de idade, eu lia e escrevia, e eu estava no último ano do primário, depois de mim ainda tinha mais 4. Aí fomos para Currais Novos, moramos em Currais Novos, mamãe foi ensinar no Grupo Escolar Capitão Galvão. Eu terminei o ginásio, o primário e lá e parece que ela gostava mesmo de mim, que quando eu fui para ginásio, ela veio para Natal. A gente foi morar na Rua Potengi, 640, hoje é uma casa, era uma casa da boutique de Antônio Gentil, era de esquina com Afonso Pena em frente ao CCAB. Ali no CCAB era o estádio Maria Lamas Farache, quando nós fomos morar ali. E a gente fica... Você tinha quantos anos, Yaperi? Uns 10 ou 11. 10 ou 11. Era. Eu estudava no Colégio 7 de Setembro. Eu fui para o Colégio Augusto Severo, é a maior honra e distinção que eu tenho é ter estudado. Eu tenho o diploma de primário do Grupo Escolar Augusto Severo, um dos homens mais cultos, inteligentes, em tudo, inclusive um inventor da mesmo nível de Alberto Santos Dumont. Ele inventou dirigibilidade, inventou muita coisa. E depois eu fui para o 7 de setembro. Eu sempre estudei em colégio particular. Papai não tinha como bancar 12 filhos de colégio particular. A maioria era no público e eu era particular, mas eu me candidatava a uma bolsa do MEC e era 100%. Eu fui do 7 de setembro, depois mamãe mudou-se para a Rua Sul, eu fui ali para o Marista. E depois, quando chegou na última série do científico, eu tinha o quê? Tinha 16 anos. Aí papai chamou, eu tinha um primo chamado Neymarinho, um primo, que trabalhava no Diário de Natal. Ele era do INSS, também trabalhava no Diário de Natal, era repórter policial. Papai disse, Ney, arranje um emprego no Diário para Yaperi, eles vão falar com o seu Alves. Aí no outro dia, ele disse, seu Alves disse, podia mandar aqui. Chegou lá, seu Alves sentou, muito educado, né, mas com a cara desse tamanho. Aí ele disse, eu vou lhe deixar como revisor. Você faz científico, então o último ano de científico vai ser revisor. Não, eu estava no segundo ano de científico, 15 anos. E eu escrevi um caderno do jornal chamado Segundo Caderno. Eu aqui era editor. E ele me colocou numa coisa que eu não tinha capacidade de exercer, mas ele sabia que eu tinha. Eu fui editor nacional e internacional com 15 anos de idade do Diário de Natal. Nossa. Naquele tempo era teletipo. E depois ele decodificava em telegrama, vinha um resumo assim, presidente Putin, que é um verdadeiro Putin, ele diz que está analisa a proposta do presidente Lula. Eu botava Moscou, UPI, que era o United Press International. O presidente fulano de tal, eu tinha que saber o nome de tudinho, né? Fulano de tal, Putin, declarou numa reunião de imprensa que estava analisando a proposta do presidente da República do Brasil, babá. Eu fazia aquela edição. O meu editor, meu secretário do jornal era João Neto, altão, e tinha na minha frente uma figura notável chamada Leonardo Bezerra. Leonardo Bezerra sabia que eu era um cara que lia muito, e eu via ali, ele era assim, e eu ficava nesse canto, chegava tio Dorico Bezerra, uma hora dessa, sentava ali, batia um papo, eu doido para ouvir a fofoca. Eu vi Cristóvão Dantas chegar e dizia, moço, está aqui meu artigo, ele escreveu sobre economia do jornal. Recebia, eu vi Danilo, que era
morava ali perto lá de casa, na rua, na Hermes da Fonseca. Não, na Prudente Moraes. A Derbal de França. Eu vi Dinarte Marista, o Dorico Bezerra, os políticos iam lá bater papo com o Leonardo. E Leonardo se preocupava muito, que o jornal dizia, Iaperi está aqui. Dava para fazer 4 jornais. Aí eu redigi todas as matérias. Aí eu aprendi a digitar com 2 dedos no diário. Aí quando chegava uma hora dessa, aí Leonardo, só tinha eu e Leonardo lá. Aí o Leonardo dizia, Peri, me dê esses papéis aqui. O seu... Aí disse, olha, isso aqui não redija não. E tirava 80%. Nossa. Aí eu ficava feliz. Leonardo, todo mundo sabe que ele tinha formação de esquerda, né? Comunista, foi do Partido Comunista, do antigo. Ele nunca me aliciou. Nunca me aliciou. Entendeu? Nem eu sabia que ele era comunista, né? Aí, seu Alves, aconteceu um fato muito estranho no jornal, porque a revisão, antes de mim, passou uma barriga grande. Porque no jargão policial, se eu disser um larápio visitou a casa de fulano, quer dizer, roubou. Então botaram a notícia de Silvio Pedrosa. Silvio Pedrosa visita, entre aspas, o túmulo de Dissé. Seu Alves quase que assassinava todos. Eu soube porque não foi no meu tempo. Aí ele contou a minha história. Disse, Aperi, você vai ser o revisor. Que ele me botava a fazer matéria policial. E uma coisa que ninguém se lembra é o seguinte, ele era louco para ter um crime na noite de sábado, para dar manchete no Poti, que era o jornal de predileção dele. O Poti era só no domingo e sábado terminava o diário. O jornalista tem essas coisas, né? Quer que aconteça uma coisa grande. Aí ele passava e dizia, teve algum crime? Eu digo, ainda não. Aí ele disse, olha, você vai ler. Chamou o seu Januário, e a Peri, quando o jornal estiver todo composto, você roda a primeira versão para as máquinas, entrega a ele. Eu era um menino magrinho, eu tinha 50 quilos. Entrega a ele, ele vai ver tudinho e ele dizer, ok, você começa a imprimir todo o jornal. Eu disse, uma responsabilidade de lascar para um menino de 15 anos. Nossa. Mas eu fazia, né? Eu olhava rapidinho, uma foto, era um clichê, eu fazia assim, tá de cabeça para baixo, ele botava. Aí eu ainda mandava, agora faça uma prova e mande para saber se... Pô, às vezes quando eles iam corrigir, fazia outro erro. Então todo aquilo eu tinha que ler o jornal todinho, 6, 8 páginas, numa rapidez de 15 minutos. E nunca... por isso, eu vou contar uma coisa, o que deriva. Eu tenho um olho treinado, se eu vi ali alguma palavra errada na minha distância, eu digo, tá faltando R. Acaba o giz se lasca comigo. Quando eu tenho um letreiro, tem assim, última, UTT me amar, eu digo, eu boto logo no Facebook, bota o L. Eu fui para um congresso brasileiro em São Paulo, eu entrei conversando com o povo, me sentei na primeira fila, porque eu ia fazer a abertura, porque é uma distinção que poucos velhos do Rio Grande do Norte tiveram de fazer uma abertura do Congresso Nacional. Fiquei na parte, quando fiquei assim, eu olhei para cá, tinha assim, 13º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia. Eu digo, tem uma coisa errada. Aí o rapaz estava arrumando, vem cá, tá faltando um S, ele só tem congresso. Ele disse, como é que fizeram isso? Dezenas viu e nunca doutor. Aí eu contei, é porque meu olho é treinado para erros. Entendeu? Eu passei 2 anos fazendo revisão do diário de Natal. E Aperi, só um instantinho, já tem gente comentando, perguntando. Muito bem. A gente volta aqui, mas vamos celebrar aqui as pessoas. Água, né? Volta. Cláudio Wagner, dando boa noite. Cláudio Wagner, da SPVA, poeta, sempre presente. Boa noite, Cláudio. Laura Nunes, enfermeira. Boa noite também. Medicina, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Não. Flávio José Oliveira. E chegando gente aqui. Flávio. Vou gente celebrar. Boa. Flávio, gente boa, ex-prefeito de Florânia. Florânia, de Florânia. Boa tarde, encontro de milhões. Valeu, Flávio. Aurílio Santos, boa tarde. Quando eu vou estar aí? Calma que, como diz o Eclesiastes, há um tempo para tudo. Vanessa Mendes, Vanessa que fez aniversário. Opa. Beijão. Feliz aniversário, Vanessa. Mesmo atrasado. Boa noite, doutor Iaperi. Chique e elegante. Olha aí. Obrigado. Olha, acompanha a relatora. Flávio sabe que uma vez eu disse a ele que a primeira identidade que eu fiz tinha natural de Florânia. Porque São Vicente não tinha cartório, papai registrava lá. Então, como era município de Florânia,
Quando eu fui, e era com Y, né? Quando eu fui para a universidade, eu fui tirar uma nova via da carteira, tiraram o Y, botaram o I e botaram, eu mandei pegar uma certidão de nascimento, o cara tirou o Y e botou o natural de São Vicente. Aí Florânia saiu da minha vida, mas eu conto tudo dizendo, nasci no município de Florânia, na cidade de São Vicente. Isso, certíssimo. E lembrando que vocês podem fazer perguntas para o doutor Yaperi, viu? Pode. Ele vai respondendo. E a gente... Quase todas eu respondo. Pronto, então vamos As fazer... inconvenientes, jamais. Perfeito. Aos poucos eu vou registrando quem está aqui. Doutor Geraldo Ferreira, presidente do CIMED, Do Sindicato CIMED. dos Médicos, está aqui. Grande abraço, muito obrigado. Maria do Carmo, pedagoga, está aqui. Aline Juliette, advogada e suplente vereadora. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário. Muita gente bacana aqui. Aos pouquinhos eu vou dizendo o nome de um por um. Vamos continuar com a linha temporal, doutor Yaperi. Como é que de ser enfant terrible do Diário de Natal acabou na medicina e não no jornalismo? Não, Vamos lá. eu já fazia, eu tinha uma jornada triplo ou quádrupla. Eu estudava, eu trabalhava no Diário de manhã, eu fazia à tarde o cursinho de professor Joel Dantas, um grande sábio e cientista do Rio Grande do Norte. Sim. Ele quem descobriu o urânio, a xelita. Nossa. O mapeamento dele, eu tenho um esposo de uma prima minha, que ele trabalhou na Vale do Rio Doce, diz que a Vale tem todo o mapa dele e sabe, vai lá e encontra o minério, que já é em 1940 e outros já tinha dito. Não sabia dessa história. Pois é, um Não grande conhecia. cientista. E fazia o cursinho dele. E Joel tinha uma coisinha, você vai passar, você vai. Eu era o primeiro, em medicina. O restante vão fazer só para constar. E eu passei no primeiro vestibular que eu fiz, eram 25 vagas, eu fui o 24º lugar. Nossa. Eu quase estava desistindo, aí disseram o 24º, Yaperi, pronto, aí a gente foi, e vou dizer, a gente estava antes da rebordosa, pré-rebordosa, tá? A direita estava já agitada fazendo a marcha dos 100 mil, por conta de Brizola e de João Goulart, né? E no dia 9 de março esteve aqui, eu passei no vestibular, teve aqui o ministro da Educação chamado Júlio Sambaqui e Vivaldo Costa, que era, naquela época, a gente sempre foi de esquerda quando era estudante, sabe? Ele era o presidente do diretório, foi pedir ao ministro para autorizar a dobrar o número de vagas. Aí o ministro mandou matricular mais 34 estudantes e mesmo ter sido reprovado numa matéria. Mas em junho tiveram que fazer o vestibular. Eu tirei 10 em redação. Culpa de quem? Do Diário de Natal. Eu e Cinedino, os únicos que tiramos 10. Cinedino, o sobrinho daquele Cinedino do Diário, sim, que é médico. E a gente, no dia 9, o ministro inaugurou a reforma da Faculdade de Medicina, cuja planta foi feita pelo ortopedista Eudes Calda Moura. Doutor Eudes era dublê de ortopedista e arquiteto. Nossa. Mas era um arquiteto moderno, porque ele tinha uma sexualidade assim muito ativa. Já é uma inconveniência, ainda bem que a família toda morreu. Pois bem, ele projetou o hospital da polícia e queria que não tivesse separação de sexo nos banheiros nem nos quartos de dormir. Nossa! Então dormiam os médicos com as enfermeiras no mesmo ambiente e no banheiro era unissex. E o médico fazia cocô, uma paciente, uma enfermeira tomava banho. Isso nos anos 60. Por aí. Por aí. E foi inaugurada a obra, mas foi muito podada a querer fazer banheiro para os estudantes de medicina unissex. E Vivaldo aproveitou e pediu ao ministro para ele aumentar vagas e ele, inclusive, assinou um aumento de verba para ampliar a faculdade e atender esses 34 alunos mais. No final de todo, não foram 34, uns já tinham passado, Ney Fonseca tinha passado em primeiro lugar em medicina do Recife, preferiu o Recife, e outros tinham em outros estados, ficou, a minha turma terminou com 58 alunos, que todas tinham sido 20, a minha passou para 58,
porque ainda teve 2 que foram reprovados, 3, foram 61. Sim. Dia 9, no dia 31, no dia 1º de abril de 64, a gente estava em aula de anatomia, doutor Irã Diogo Fernandes, chegou Arruda Fialho, chegou Ginane, chegou Maria Lali Carneiro, que era a turma da vanguarda política, né? Porque não era filiada a Partido Comunista, nenhum estava tramando contra o governo. Eles simplesmente, eles trabalharam nas campanhas de educação popular e participaram do CPC da UNE, que era João Grilo, a peça dele, não sei o que de Flores. Tem uma também que foi encenada aqui, inclusive a Arruda foi ator principal, Fialho. Sim. Pai de Carlos Fialho. Sim. E chegaram e disseram, olha, a gente veio convocar os estudantes, doutor Irã dá licença, porque está havendo movimento militar aqui, e cercaram a prefeitura e a gente quer transformar no Palácio da Legalidade. Tinha muito milico da minha turma que eram militares, mas militar baixo, sargento, soldado. Sim. Ele nem estava para o lado de lá, nem para o lado de cá, né? Foi aproveitar e foram embora passar o dia folgado em casa. Aí eu com meu colega de 10 anos de estudo, que era Laíri Rosado, eu digo, Laíri, vamos embora. Em medicina tem uma coisa interessante, o corredor lá em cima tem uns armários, cada um ganha quando passa vestibular uma chave, para guardar camisa, camiseta, sujar uma calça, uma bermuda, um livro que eram volumosos, e cada um tinha a sua chave. Aí subimos na carreira, abrimos, tiramos as coisas do cada um, chegamos lá, não tinha uma carona, todo mundo subiu. Aí saímos andando da faculdade, chegamos ali onde hoje é o edifício Cidade Alta, que é em frente ao Nordestão da Deodoro, era a antiga ABB, era o DCE. Estava cheio de estudantes, eu já publiquei no Diário Natal essa história. O título é Saiam Todos, o DCE está cercado. Aí chegamos, ficamos lá, a turma ficou só batendo papo, bebendo, conversando, uma radiola enorme de pé de palito, e a gente rodando o dial, só chiado. Aí, quando tinha uma emissora tocando, só dobrado. Aí lá na frente, contando a rádio, Mairenque Veiga. Aí tava a Brizola, aí a lenha era só ganhando, né? Não estava perdendo de nada, e a gente crente que estava. Quando a gente estava todo mundo assim, escutando, sentado no chão, escutando, entrou um oficialzinho do Exército, aspirante, e disse, saiam todos, o DCE está cercado. Aí saímos, né? Eu saí por aí, também não trocaram ninguém, o pessoal ficou lá. Sim. Mandaram ir para outro canto, que lá a residência era lá também, residência universitária, ou não sei se trancaram, ou eles mandaram para o quarto, ele não sabia também. E a gente saiu pela Deodoro, até depois do hospital infantil, tem uma casa que tem o nome, Igreja Nova Apostólica. Isso, exatamente. É a casa do tio de Laíri, que é casado casou com a irmã, com a tia do pai dele, que Laíri não é filho dos numerados, ele é neto dos numerados. Isso. Porque o pai dele é dos primeiros. Exatamente, O pai não, o avô. Aí morreu, aí foi criado por um daqueles. Aí, doutor Aldo Fernandes era casado com a 8ª, ela morreu, ele casou com a 7ª, mais velha do que a mulher. Nossa. Então era a casa dele, lá eles vamos embora entrar na casa. E Laíri é ex-deputado federal. Casado com Sandra Rosado. Ela sim, ela é filha de Van, que foi deputado federal também. E tinha uma placa bem grande, consulado do Chile. Eu digo, vamos entrar. Então ninguém sabe que eu fui exilado, entre aspas, no consulado do Chile. Depois o negócio sumiu, as coisas foram nebulosas, eu fui vice-presidente do DCE, respondi uns 10 inquéritos policial militar, eu fui indiciado em todos eles, eu fui absolvido em todos eles. Andei pela primeira vez de avião, eu com Zé Bezerra Marinho, que era da esquerda mesmo, mas era esquerda quieta, né? A gente teve pouca gente daqui que fugiu, que se entrou na esquerda armada, né? Emanuel Bezerra, Gessino, que já morreu, sim, que também se bandeou para lá e fez a coisa mais feia que eu vi, apareceu na televisão, mascando a maçã, disse, eu estou renegando tudo da esquerda.
Eu acho que a salvação do Brasil é o governo militar. Aí por isso que eles bateram nele, que também é um amigo. Ninguém queira estar no coro de quem apanhou e que sofreu a tortura que sofreram. Aí eu fui para ser indiciado na auditoria militar, que é do Cais do Apolo. Apolo não merecia isso. E a gente foi de avião, né? Marinho com o pé engessado e eu fui. Mas eu juro a você, passou uma fumaça, eu não me lembro nada. A única coisa, nem se me perguntaram nada. Nossa. Que eu me lembro, eu estava sentado assim, e a minha impressão é que a tribuna era uma coisa muito alta. E lá em cima estava o militar tudo cheio de medalha de estrela. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fui absolvido, né? E recorreu. O advogado da gente era Varela Barca, e o advogado de Recife era a fabulosa doutora Messia Albuquerque. Messia não cobrou nada, ela enfrentava o militar com a força de uma generala. Não era generala, que ela tinha poder da palavra e poder da lei. Nossa. Porque tudo aquilo, aquela ditadura militar foi em cima de quebra da lei, quebra da Constituição. Mesmo a Constituição otorgada por Castelo Branco, não valia nada, era o papel. E por conta disso, eu fui preso dentro da reitoria. Dr. Noff tinha ódio à esquerda e ódio à comunista. Geraldo Batista era o meu chefe na editora universitária, que eu recebi uma bolsa de estudante para fazer capa. Fiz a capa de um livro de Cascudo Tudo, inclusive com a orelha de um livro de Cascudo. Geraldo disse, faça a orelha para compor, eu fiz. E o que eu tenho aqui? Eu tinha 20 anos, 21 anos. Aí, Geraldo, eu estava lá dentro, fim da tarde, às 5 horas, chegou Geraldo, assim, muito pálido, dizia, Peri, tem um pessoal da Polícia Federal que quer falar com você. Nossa. Aí eu disse, tá, pois não, ajeitei as coisas, peguei minha bastinha assim, cheguei lá, depois não, ele disse, não, o general quer falar com o senhor, o general Duque Estrada. Não sei o que tem, nem vou perguntar, eles vão responder, tá bom. Saí, pegaram uma rural velha, em frente à reitoria, e foram para a banda do Aeroclube. Aí Geraldo, essa fase eu não conhecia, que eu não estava mais lá, Geraldo disse, foi o gabinete do reitor, doutor Noff, do que era? A Polícia Federal veio e levou Iaperi preso. Ele disse, aonde? Na editora universitária. Ele disse, mande chamar Genário. Eu quero que ele vá falar com o general de que eu não admito que ele mandar qualquer funcionário dele invadir a reitoria e prender um estudante. Eu não aceito. E seu Genário foi, mas não valeu, porque eu estava numa quinta-feira, hoje é sexta, né? Uma quinta-feira, eu cheguei lá, entraram até o pórtico de entrada 16, pode descer. Eu disse, também não revistaram nada, eu estava com uma bolsa na mão de livro, de papel. Aí, esse aqui é o rapaz, o tenente disse, pode ir para frente. Eu fui, andei, vamos embora por aqui. Eu fui andar, né, escutei, prá! Era uma patrulha armada de metralhadora atrás de mim, bem uns 12. Nossa. E eu na frente, né? Frei Miguelinho indo se arcabuzado no campo da pólvora de Salvador. Aí eu fui andando, tem aí, dobrava aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Já estava quase na via costeira e tinha um corredor com o nome Cela. Abriram a porta, pode entrar. Fecharam a porta e foram embora e mais nada. Passou sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Ainda bem que as notícias que de fora eram os oficiais que todos tinham sido colega meu de científico, que eram do NPOR. A comida era de praça, o banheiro era ali. Quem estava no mesmo pavilhão que eu estava era João Bosco, irmão daquele menino que foi treinador. De futebol? Hein? Treinador de futebol? Sim. Ferdinando Teixeira? Teixeira, João Bosco Teixeira estava numa cela lá, mas ninguém nem sabia que estava. E o banheiro era no fim do corredor. Nossa. Aí, ninguém da minha família sabia. Depois Geraldo passou e contou que eu estava preso. Como a gente é parente de Nato, quando vinha para Natal ficava quase em frente lá em casa na Rua Sul, que era Cardealdo Medeiros. Papai foi lá, papai sempre ia conversar com ele, porque era a política do lado dele, né? Aí disse a ele, Nato pegou o telefone e ligou logo para Golbery.
E disse, Foi lá em cima logo. vocês não prendam parente meu, que você sabe que eu não gosto. Já tem uma história boa dele, que uma vez ele contou que estava no gabinete do Senado, ele era secretário, ligaram para ele, da Polícia Federal, e disse, Dinarte, nós prendemos um traficante de cocaína aqui em Brasília, e ele disse que é primo seu, que é parente seu, que é de Caicó. Não, que é parente seu, o nome dele é fulano. Aí ele viu que tinha o sobrenome do cara. Ele disse, homem, pelo amor de Deus, é primo da minha mulher, Diva. Faça isso, não solta esse homem, você quer que eu apanhe. Diva é braba. Aí botou a mão no microfone, no telefone e disse, eu não posso deixar que prenda um cabra de Caicó. Nem conheço. Doutor Aperi, deixa eu só um monte de gente Vamos aqui. dizer. Mas registrar aqui as presenças do doutor Sebastião Campos, Já vi. Dônica Mônica Lopes e doutora Marcianina. Doutora Mônica Lopes e doutora Marcianina. Aqui no Bardalos, bem-vindo, tem mais gente aqui. Mirabô, músico Mirabô estava aqui, não sei se foi embora, se está aqui dentro. Grande abraço para Mirabô Dantas, um dos maiores músicos e cantores do Rio Grande do Norte. E foi meu parceiro. Foi seu parceiro, isso, a gente vai falar Tem música. Tem muito assunto ainda, doutor Aperi. Nossa, vai falar de letra de música, São de livro. 17 programas. Nossa. Eu fiz as contas. E aqui, Fernando Albuquerque, empresário e marido e o grande amor de Deusa do Forró. Um abraço para você, Cefas, e para o doutor Iaperi. Histórias maravilhosas do Rio Grande do Norte, memória viva. Obrigado. Aí, Fernando, valeu. Sérgio Lima. Sérgio Lima tem uma pergunta aqui que eu também tenho. E os tempos da Fundação Zé Augusto? Já. Tá longe, rapaz. Tá, Fundação Zé Augusto foi em 98, eu já estou em 68. Mas vai responder. Vai responder. Geraldo Carvalho, Geraldinho, lá em Brasília, um dos maiores músicos e cantores do Rio Grande do Norte. Sim. Só riqueza esse momento. Não, só riqueza, esse maravilhoso papo. Valeu, Geraldinho. E o Flávio José Oliveira de novo. Doutor de Aperi é um homem brilhante do Seridó. Acompanha o relator. Quando eu fui diretor do teatro, Sim, do Teatro Alberto Maranhão. é porque o Isso. primeiro trabalho público foi da Secretaria de Saúde, que eu fui subsecretário com 23 anos de idade. Eu queria também saber isso, como foi esse processo. Eu terminei medicina, fui para a atual FUNASA, que era a Fundação CESP, que eu soube que acabaram a Fundação CESP. Sim. Se existia uma empresa, uma repartição que funcionasse no Brasil, chamava-se Fundação CESP. Primeiro, eu fui habilitado para ocupar a unidade de Coais Novos, passei numa entrevista, num programa do currículo, e fiz um treinamento de 40 dias lá dentro da FUNASA. A burocracia daqui é a seguinte, a entrada, você assina o ponto, pode ser rei, assina. O processo começa dessa forma, assim o pagamento é isso, a licitação é isso, 40 dias estudando. Aí eu fui para Coais Novos, eu era o único médico do posto e era o chefe. Então, Coais Novos dista 18 km de São Centro, que é a minha terra, quem tem casa e sítio lá. Se eu fosse no SAP, que lá era de segunda a sexta, para São Vicente, eu fazia um telegrama como comunicado para Natal. Estou em São Vicente. Sim. Porque era a burocracia. Sim. Naquele tempo não tinha computador e não tinha prestação de conta eletrônica. O que acontece? Então você pegava um cheque, botava um carbono com duas faces e botava um papel ofício e digitava o valor. Eu assinava com o carbono. Sim. O carbono, o cheque ficava aqui positiva e no verso negativa. Isso, exatamente. Se alguém rasurasse aqui, não podia rasurar aqui, porque era mela danada. E tudo funcionava bem. Periodicamente, para ninguém saber quando, vinha alguém de Natal para lá. Ou era uma enfermeira que fiscalizava a administração também, ou era um médico que ia lá também e dizia, bom dia, eu vim aqui fazer a visita de supervisão. Eu quero falar com o secretário da Finanças, tá aí. Então ele ficava lá, mostrava tudo e dizia, eu quero o saldo do banco agora, para saber se bate. E batia. Aí chegava lá, doutor, tudo bem com o senhor, como é que vai? Estava vendo e estava olhando, né? Aí não diziam nada. Uma semana depois vi um papel. No ambulatório, no consultório do médico tinha uma vassoura atrás da porta, não é lugar de guardar a vassoura. Nossa. E tinha uma coisa que eu fazia, tem uma cadeira do paciente amarrada na pia, que a pia era em frente a mim, e a cadeira ficava aqui. E eu amarrava
no sifão com a atadura, porque o povo tinha mania de dizer, eu vou falar como a gente falava lá, né? Sim. Até tem umas locutoras das emissoras daqui que falam igual. Como é o nome do senhor? Seu Antônio Pereira da Silva. Quantos anos o senhor tem? Era o último tom, era alto. E eu fiz pós-graduação no Crutaco de Santa Cruz. E Dona Maria do Carmo, o que é que tem para o almoço hoje? Se não fosse assim, ela não entendia. Aí eu dizia, o senhor está ouvindo? Tô. Acha puxar a cadeira. Daí encostava assim, como de vovó, tete a tete, tete a tete, falava e ainda se debruçava em cima da mesa, falava na cara da gente, gripado. Eu não ia usar máscara. Aí eu amarrava lá no sifão da pia e eles puxavam a cadeira, não vai não, fique aí que eu tô ouvindo. Aí eu recebi uma reprimenda que eu amarrei a carteira. Pois bem, depois que eu terminei, eu fui fazer cirurgia plástica no Rio. Porque era parecido com o que eu fazia. Passei em doutor Pitangui, fui lá na Beneficência Portuguesa, que doutor Assunção de Macedo, que é de Santana do Matos. Sim. Era chefe do serviço. Eu comecei por ali olhando. Antes de completar um mês, papai ligou e disse, olha, Cortez Pereira assumiu o governo, ele quer que você venha para a Secretaria de Saúde para ser o chefe do Planejamento e Administração de Saúde. Eu, como eu estava ali, rapaz, esse negócio de cirurgia plástica é só para embelezar a dondoca. Você não sabe quantas atrizes de Hollywood eu encontrei na clínica do doutor Ivo Pitangui. Nossa. Agora a gente era proibido dizer nem bom dia. E falar lá fora era queimado, porque ela dizia, se isso vazar minha presença aqui, não podia vazar. Eu vou lhe sujar lá fora. Então, digo, só para isso, não serve para servir ao povo. Vou para Natal. Cheguei em Natal, entrei da secretaria, Cortez Pereira me chamou porque ele dialogava, a Secretaria de Saúde, o diálogo dele era comigo. Doutor Genibaldo era o secretário, mas ele deixava o doutor Genibaldo administrar. Porque Cortez sempre tinha novidades e ele achava que o Genibaldo não gostava muito de novidade em saúde, não. Aí, eu Cortez disse, você vai para Sudene do Recife, passar 4 meses fazendo um curso de Administração e Planejamento de Saúde. Só um parênteses, doutor Beto. Cortez Pereira era à frente do tempo dele, né? Sempre era um político diferenciado. Ele quase que era caçado porque um dia teve vontade dele chamar os violeiros para tocar o hino nacional, hasteando a bandeira nacional todo dia. E os violeiros tocando. Aí depois fizeram um cordel em homenagem. Ao contrário, ela nunca foi tão e lindamente homenageada pelo povo quanto quando os violeiros tocaram e violam o hino nacional. Imagina. Aí eu fiquei no Recife 4 meses, eu saía daqui segunda-feira, 5 da manhã, 8 horas eu estava entrando na Sudene, ficava 8 horas trabalhando com a máquina de somar, custo de uma vacina. Aí a vacina, o preço do mercado é tanto, a funcionária gasta tantos minutos, o minuto dela custa tanto, um algodão equivale a 1/100 do pacote de algodão, custa tanto, 1/100 é tanto, e fazer isso tudinho para a gente aprender o que era custo e o que era planejamento de saúde. Eu voltei, fiquei na maternidade, fazendo a residência que eu tinha começado e não tinha terminado. Sim. Mas acabou eu deixando a residência, porque em 73 houve concurso para professor, e eu fiz o concurso e passei entre os primeiros, disputando com meus professores que estavam lá há muito tempo, que tinham entrado sem concurso. Fiquei lá como professor, formei mais de 5.800 médicos, ensinei a quase, da turma 10 à turma 90, 80 turmas de médicos. Passei lá 42 anos como professor, 7 meses e 19 dias. E quando eu terminei o meu departamento, que era o único professor que tinha passado 42 anos, eu ultrapassei todos os limites. O limite de 30 anos, ultrapassei e não saí. 35 anos eu não quis sair. 70 anos eu não quis sair e botaram para fora. Disse, não pode. O MEC ameaçou não repassar o dinheiro de pagar os professores se eu continuasse. Juro. Aí eu tive que sair. O meu departamento, porque eu sempre, mesmo eu tendo ocupado a presidência da Fundação Zé Augusto, quando era
Secretaria Municipal de Cultura, a direção do teatro, eu sempre continuei dando aula, sem receber nada da universidade. Porque eu estava à disposição do governo e eu exigi. Aquele Murilo Henschel, ministro, eu tenho um documento dele autorizando ficar à disposição sem ônus para a universidade. Sim. E eu fiquei, pois bem, aí os professores de lá disseram... Já estão lhe chamando. Não, mas é lá de casa. Um minutinho. Ainda tá aqui, ainda vai durar um tempinho. Tchau. Um tempão. Ricardo Nelson, meu por irmão. favor. Sim, fica à vontade. Aí veja. O departamento se reuniu e resolveu me indicar para receber o título de professor emérito, que não ganha mais do que os 8 mil que eu ganho depois de 42 anos. Eu sou uma bosta, ganha menos do que um motorista do Senado, que ganhava 3 anos atrás, ou 6, 19 mil. E no governo de Sarney, presidente do Senado, os acionistas do elevador pediram a ele para equiparar o salário com o motorista, porque o acionista era motorista de elevador. Então eles ganham hoje como motorista do Senado. Nossa. E vou te contar, não sei por que os professores estão satisfeitos. Porque se eu mostrar um contra-cheque meu de 10 anos atrás, é a mesma coisa. Eu não tive aumento, uma vez foi dado aumento, o maior aumento que eu tive foi R$190. E a gente está quieto. É absurdo isso. E vou lhe contar o pior. Os professores que eu formei e que são professores da universidade... Seu irmão de novo. É. Pode atender, fica à vontade. Alô? Tem não. Tem, pode ser. Tem, Geraldo me deixa. Tchau. Manda um abraço pra Tá, ele. vai dormir. Manda Um abraço. pra ele. Tô mandando um abraço pra você. Um abraço. É. Deixa eu aproveitar essa interrupção Diga. familiar para celebrar aqui que Eduardo Campos, diretor do Colégio Sagrada Família, está aqui. Muito bem. Bem-vindo, Eduardo. E aqui, é só para registrar aqui, Fernando Albuquerque, que está acompanhando com atenção. Diga aí a Peri que eu assistia muito com minha mãe um programa na TVU, onde ele respondia Consultório médico. onde ele respondia aos telespectadores Ali. sobre saúde da mulher. Exatamente. Um programa instrutivo desde aquela época. E Edson Soares. Olha Sim, aí, Edson. falamos dele. Um abraço para a Peri e para a Cefas. Valeu, Edson. E olha Muito aqui bem. o programa. Até isso tem. Programa Que eu na TVU. não tinha lembrado. Aí ele lembrou. Pois o departamento me sugeriu e um professor do centro de saúde me chamou. Se aí tira o seu processo. Eu não botei processo, não. Como é que eu ia exigir um título de professor emérito? Teve professores da medicina que nem deram aula, porque quando foi criada, eles foram indicados, eles tinham 70 anos, caiu na compulsória, mas receberam o título de professor emérito. Nossa. Aí ele disse, então fale com a professora que indicou, porque vai para o campus e o campus tem ódio à medicina e vai ser negado o título. Negaram a Diógenes, que foi reitor, foi presidente do Conselho de Reitores da América Latina e do Caribe, e negaram a ele o título de professor emérito. Simples inveja. Não digo outra coisa, a não ser inveja. Inveja de eu ter escrito um livro aqui, tudo é. Se eu não escrever isso aqui, ia ficar doido, ia caber na minha cabeça. Não, eu tenho que botar para fora. A gente vai falar sobre isso também, sobre os livros. E é verdade. Vai falar sobre Fundação Zé Augusto também. Pronto. Tem tanta coisa para falar, Zé Peri, eu estou aqui perdido aqui. Agora eu me perdi, não. Não, vamos voltar. Se aí eu passei 42 anos, um médico, eu não vou dizer o nome da médica, porque é para dizer sala dela, não digo. Eu me encontrei uma médica que foi minha aluna, ela fez concurso para médico da universidade, passou, ela se aposentou com 25 anos de serviço público, quando ela entrou já tinha 20 anos de professor. O salário dela é 18 mil reais, porque é de médica. O professor que tem que ser médico, porque eu só posso ensinar qualquer coisa em medicina atendendo um paciente e o aluno vende e eu pergunto a você, o que é que você acha? Qual exame que você pede? Vamos examinar. Eu examino, você examina. Às vezes é meio pesado, porque você imagina fazer um exame de próstata de um velhinho, 8 alunos, tem uns que os dedos eram uma coisa assim, fantasmagórica. Da grossura do meu dedão do pé. E os pobres que eram tão estoicos, sofrimento, que corriam 4 lágrimas pelos olhos.
Aí eu me lembro que um menino lá de Antônio Martins disse a mim que chegou um médico novo lá e tinha uma família que o velhinho de 70 anos confessava ao amigo de infância que morava no sítio que ele tinha um problema da urina, tinha dificuldade. Aí ele disse, olha, chegou um médico da cidade e eu procurei saber, ele sabe o que é próstata, eu vou levar para examinar. Aí o velho, tá certo, foi muito Tiradentes indo por cada falso. Chegou lá, o médico examinou, e o amigo levou para casa e ele ficou trancado, com uma cara de tristeza, assim, tinha uma nuvem preta na cabeça dele, ele cabeça baixa, respirando. Aí eu me disse, pai, o que é que você tem? Nada, nada não. Pai, você está tirando? Eu tô não. Aí insistiram tanto, ele disse, meu filho, eu vou contar a verdade. Eu fui para o médico e o médico me desmoralizou. Pai, pelo amor de Deus, o que foi isso? Desmoralizou. Vamos pegar as armas. E o amigo dele estava junto. Correu, foi embora, um amigo dele. Chegou da cidade e disse, nem junte a mala, que depois eu mando. Pega o carro e vai embora, que a patrulha vem lhe matar. Porque você fez um exame na próstata do velho. Que isso? Pronto, então, isso tudo a gente convive, sabe? Aí já mandaram escrever o livro Deus me livre, que assim vem próprio, vai pro Index Santoro. Eu imagino. Doutor Aperi, tem um monte de perguntas para fazer. Faça. Uma curiosidade. Diga. Como é que o senhor virou obstetra? Como é que foi para esse caminho? Quando eu fiz medicina, eu disse logo, não faço duas coisas, nem obstetrícia nem pediatria. Ué, disse que não fazia? Não fazia. Mas acontece que quando a gente passa, Geraldo está aqui, é testemunha, o lugar mais organizado é a maternidade. Era a maternidade. Doutor Leide era um coronel de polícia, coronel médico, e lá é o seguinte, a minha função tinha que ser militar, eu era ajudante de ordens dele. Ou seja, eu tomava conta do gabinete. Sim. Ele deixava o ponto no meu birô até 7 horas. Chegava, oi, tudo bem? Tudo bem. O pessoal tá aí? Tá. Assinava e saía. 7 horas dizia, me mande o ponto para minha mesa, que era outra sala, eu botava aqui. Aí o cara dizia, ei, o ponto, eu digo, já foi, vixe Maria. Aí chegava todo encabulado assim, bom dia, professor. Aí ele ficava calado e dizia, tem relógio não? Aí quando tinha uns que era todo de chegar atrás, dizia, você é um dormente. É um dormente, aquele que se bate e não sente nada. Trata de se mudar. E era tudo certo, lá em uma hierarquia assim. Uma vez ele disse, você pensa que vai ser diretor da maternidade? Eu digo, nunca pensei. Antes de você ter meus 8 mais antigos. Aí eu disse depois para uma pessoa, mas quem vai enterrar ele sou eu como diretor, e não deu certo. Ele, quando morreu em 98, eu era o diretor e eu quem fiz as exéquias dele. Nossa. Porque tem um rito. O ritual da maternidade acabaram. Também o doutor Kleber acabou com os rituais. Quando morria a primeira sessão do centro de estudo, que era toda quinta-feira, que era uma científica, a segunda científica, a terceira administrativa, a quarta cultural. Convidava compositores, pintores, escritores para conversar com os médicos. E a primeira aula ele dizia, você lê jornal? Quem lê jornal, levante a mão. Quem lê a revista Veja, naquele tempo a Veja era boa. Qual a revista? Aí dizia, o médico, se não lê jornal e não lê revista, ele não presta para ser médico. Nossa. Tem que ser atualizado. Aí eu vou fazer, fiquei lá, fiz residência e tenho o primeiro título de especialista meu, que é o RQE, Requerimento de Qualificação de Especialidade, registrado no Conselho de Medicina, número 1, meu é ginecologia e obstetrícia. Nossa. Doutor Peri, uma curiosidade agora, na verdade uma inconfidência que eu vou fazer. Quando eu comecei a divulgar, eu e a produção do programa começamos a divulgar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, pelo menos 4 amigas minhas que não se conhecem disseram, doutor Yaperi fez o parto do meu filho, e disseram coisas muito agradáveis e muito interessantes. Ah, ele conversa, ele faz um parto humanizado, ele fala de música. Como é que isso funciona, doutor? Vou dizer, eu não sabia disso. É instinto.
Eu, como estudei antropologia do parto, tem um livro publicado chamado Aspectos Antropológicos do Parto, eu sei que as coisas são diferentes. A parteira não é invasiva, a parteira, todo mundo confia dela, a confiança não se compra, se demonstra que tem, né? Aí o que acontece? Luiz Roberto, diretor do Hospital Rio Grande, filho do Dr. Genário Fonseca, ele foi meu residente, que eu fui chefe da residência bem uns 10 anos. E o TCC do trabalho de conclusão da residência foi sobre a humanização do parto. E ele contou que em 1972, ele não acompanhou nesse tempo, porque ele chegou bem depois, acompanhou pelos prontuários, que via nos prontuários, dizendo, o médico fez o parto, foi o doutor Iaperi, mandou apagar as luzes no momento do nascimento, mandou fazer silêncio, e a criança era acolhida, era feita uma chantada indiana na barriga da mãe. Porque se você dormir encolhidinho, quando acorda você tem vontade. Chegar uma pessoa fizer uma massagem, não é bom? E 9 meses encolhido. Entendeu? Não, eu digo, olha, cale a boca que vocês não vão lesar o tímpano da criança com essa voz de taquara rachada, não. A criança tem que ouvir música suavemente para ele se acostumar com o som. Ele só conhece o batimento do coração da mãe. E outros, ele encontrou que eu usava um Sega CD, que era um toca-disco que eu comprei em Manaus. Eu botava um CD só de música erudita, tinha um cinturão aqui na hora do parto. Então o bebê, quem primeiro botou o bebê para mamar fui eu, quem primeiro fez chantada fui eu, e coincidência das coincidências, quando o Le Boyer divulgou isso em 72, eu fazia junto com ele. Nossa. E eu não conhecia, eu conheci pelo jornal que ele fazia isso. Nossa. Fiz tudo para transformar o parto numa coisa boa. Uma vez o anestesista disse, eu não sei como você acha bonito um parto, eu acho tão grosseiro. Eu digo, você vê no outro aspecto. Eu vejo o aspecto da vida. Sim. E uma das causas que eu deixei a obstetrícia foi porque eu fui injustiçado. E eu não posso dizer detalhe porque está em segredo de justiça, por uma paciente que eu fiz tudo o que ela quis. Tudo. Eu quero ficar de 4. Eu estava no hospital privado. Sim. Em cima da cama, pode ficar. Ela ficou lá de 4 pés. Eu quero ficar de cócoras. Pode ficar. Ficou de cócoras. Eu quero comer a placenta. Tome aqui. Eu devia ter filmado, não filmei. Botei no saco daquele que tira a peça, que é esterilizado, botei, tome. Ela ficou com ele na mão assim, enquanto eu limpava para terminar. Talvez a única coisa que ela disse, que eu contarei, que está me condenando a danos morais, porque assim, eu não quero episiotomia. Só que eu, como um cara experiente, com a vivência que eu tinha em antropologia, eu sei o que é o certo. Eu não posso fazer o que é errado. Eu estaria negando a minha origem e meu conhecimento, né? Eu defendia tanto o parto normal, que quando eu chegava num congresso, dizia, lá vem os 3 patetas, doutor Iaperi e doutor Galba Araújo, que é o nome da maternidade maior de Fortaleza, e doutor... O alemão está me visitando de vez em quando. Não, sua memória está é o do Rio Grande do Sul, que ele trabalhou com os índios. E ele escreveu muito sobre o parto dos índios, doutor Galba escreveu sobre o parto, que ele tinha uma maternidade em vizinha Fortaleza, onde só fazia o parto, era parteira. E no consultório do médico tinha uma benzedeira, não quer o médico não, então vai para a benzedeira benzia. E ela disse, eu quero comer a placenta, eu dei. Eu fui ultrajado, eu fui maltratado, eu levei um chute na cara que ela me deu e eu não fiz nada. Eu não quis reparação porque eu sou médico porque eu quis. Eu sou espancado porque é o que sobrou para mim. É o que sobrou para mim. Entendeu? Infelizmente, ainda bem que eu tive esse derrame na época da juíza e foi adiado para junho. Mas eu divulguei porque eu fiquei tão traumatizado com aquilo, uma pessoa comer placenta. Ela pegou, juro a você, eu dei o bebê a ela, disse, eu quero meu filho que não é seu não. Eu digo, não é meu não, eu não disse. Ela pegou, limpou a criança com a língua.
Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha um filme no Nordeste, Viagem ao País daquela tribo grande dos Chavantes. Aí na porta tinha um couro de onça estirado, original. Tinha os animais que encontraram morto e empalharam. E na filmagem tinha uma onça comendo um cervo, rasgando assim. Aí o cara começa a filmar, ela tá de cabeça, levanta a cara assim, a cara toda suja de sangue. Foi esse o que eu vi na mulher. Eu disse, minha filha, não faça isso não. Não sou sua filha não. Pai, manda esse imbecil se calar. Eu estou contando uma coisa que eu não quero contar, que eu sofro muito com isso. Sim. Porque é o castigo que eu recebi por ser vaidoso. Eu tinha vaidade do meu trabalho, porque eu achei que aquele era o trabalho certo. Mas eu não era aquele vaidoso que não pisa no chão, não. Ao contrário. O paciente dizia, você quer que eu faça isso? Tem umas doulas que adoravam trabalhar comigo, que elas faziam o que queriam com o paciente. Mesmo uma vez eu dizendo, quando você sentir vontade de fazer força, faz. Aí quando ela sentia a doula dizia, ela pediu assentamento da doula. Eu não me incomodava que ela estava dividindo comigo, não, porque ela não estava fazendo mal, estava fazendo bem. Mas aí eu disse, não faço mais. Pronto. Disse adeus de joelho ao meio-dia, disse ele, eu lhe peço eu me dispensar. Deixei de fazer. Não, tinha umas 4 pacientes no começo da gravidez, eu atendi essas e encerrei. Não quero mais. Hoje eu sou médico do trabalho, eu acho ótimo, eu faço uma perícia bem feitíssima, isenta, eu não tomo o lado do reclamante nem da reclamada. E não perco. O juiz gosta, porque eu disse que eu escrevo tudo que ele entende. O outro bota a cóclea de não sei o que, o cabelo de nem a cóclea dele, você aqui atrás. Mas, doutor Aperi, assim, o senhor olhando em retrospectiva tudo, não são muito mais feedbacks positivos? E 1 milhão. Eu que não tenho nada a ver com medicina. 4 pessoas, 4 amigas falaram 4 filhas. Eu fui do Nordestão e encontrei 4. Então, e você, eu estava nos 80 anos da rampa. Sim. Aí me sentou na minha frente, a presidente da fundação virou e disse, e a Peri, você que me pariu. Eu disse, que pari ela? Deve ter muitas, né? Não foi um parto do filho dela, não, foi dela. Ela mesma. Ela foi nascida das minhas mãos. E eu nunca botei. Eu uma vez tinha uma propaganda do Dia do Médico, tinha uma doutora com um menino de cabeça para baixo assim. Aí eu disse, doutora, menino não se bota de cabeça para baixo não. Você bota ele deitado, porque também tudo bem. Ele não ficou a gravidez toda de cabeça para baixo, ele ficou sentado. Num certo mês chama-se cambalhota fisiológica. Como a cabeça pesa mais do que o corpo, ele faz, tô louco. Quase um mês do parto. Então se eu botar de cabeça baixa, ele tem o horizonte, aquele horizonte do avião, né? Você tem que botar de lado e a senhora tem que massagear, conversar suave com ele, entendeu? Aí a paciente limpou a criança com a língua, lambeu a criança, pediu a placenta, eu não contestei, só que eu fiquei muito sentido pelo tratamento a mim, que eu acabei levando um chute na cara. Aí eu botei, e vou contar a vocês 2 dias depois, um fato que causou que eu estou muito sentido. No hospital, que eu não digo o nome, uma paciente que eu não digo o nome, aconteceu isso, aí ela revelou, foi comigo, e ele é um mentiroso, ele não deixou eu ficar da posição que eu quis. 5, 8 anos depois, eu fui ver o processo, tinha um relatório da enfermagem que ela expulsou da sala a enfermeira, a técnica de enfermagem, o anestesista, chamou o anestesista F da P. Nossa. Entendeu? Não deixava entrar. E o pior, tem um pior ainda, a mãe não foi permitida entrar, a mãe dela. E a mãe dela, quando pegava na porta, abria, dizia, fulano pro marido, saia que esse menino não é seu não. Fechava a porta. 4 vezes disse isso. Agora, eu não estou julgando ninguém que eu não posso julgar, não conheço. Mas, se você leigo, for para um parto de sua filha, o médico está fazendo o exame, você fazer também sem luva, enfiar o dedo na vagina de sua filha. Nossa. Aí eu disse, o senhor é médico? Não, então não bote a mão aqui, essa mão suja. Que história estranha. Mas isso é minoria, né, Iaperi, assim... Eu fiz 8 mil partos. Eu ia perguntar o número. 8 mil. 8 mil. Lhe garanto que 7.999 me satisfizeram
e eu fiz me sentir bem. Quando eu saí, se eu tivesse um par de asa, eu voava para o céu. Porque eu saí tão feliz que eu ficava flutuando no ar. Uma dessas, eu tenho a impressão que desmanchou 7.999 coisas boas que eu fiz. Não desmanchou. Me encontro, hoje no supermercado eu encontrei 4. Ei, doutor, minha filha já está fazendo medicina. Ei, minha filha é formada, não sei o que, minha filha mora em Brasília. O senhor fez o parto. A outra disse a mim, o senhor cantou uma música de Caetano. Que quando eu não tinha um gravador, eu cantava. Quando era uma apressada, eu cantava a música de Fábio Júnior. Onde é que foi parar aquela menina que me cantava quase toda noite, jogando verso, palavras de prosa, durante o parto? Telefonema de duplo sentido. Durante o parto? Do parto. Aí eu me encontrei um que disse, ei, o senhor se lembra qual foi a música que cantou? O menino já tem 17 anos, não me lembro nada. Não vai lembrar. Pois é. Raquel, estamos com quanto tempo? 12 minutos. Nossa, mas vamos lá. Eu tenho muito assunto ainda, mas vamos para o assunto dos livros. Ninguém nem entrou na arte, na literatura. Não, vamos aqui. O senhor tem quantos livros no total? É mais de 70, não é isso? Publicados. Aqui tem... Não sei se está o último. Vamos lá. É um bem feio. Não, nenhum Foi é feito feio. no Recife, fizeram a coisa mais feia do mundo, aquele livro rápido. Olha, livro do rápido, eu estou dizendo. Eita. Promete cobrar R$9 por livro. No final sai por 17, porque diz, o desenho da capa foi meu. Só que fizeram mal feito. Revisão, eu fiz, cobrou a revisão. Entendeu? E só entregaram porque eu ameacei. Eu disse, manda ou eu mando em Recife aqui, eu tenho um caba lá da capoeira do Siridó, que ele anda com pau de aroeira para quebrar tua cara. Reclamação em público aqui, mas vamos para a literatura. Veja. Tem muito livro bom aqui, alguns eu li. O meu livro Vamos lá. predileto é esse aqui, que eu tentei fazer a segunda edição. A lei, eu não consegui pela lei de incentivo à cultura, porque não é cultura, certo? Ele conta, eu fui contar a história, a cabeça do rei, a morte e a morte do Virgulino Ferreira da Silva. Por quê? Eu falo da morte, os rituais da morte no sertão, como é que você prepara o defunto, como é que você dá banho nele, aquela bacia não cabe, então é um bacião, deita o defunto, e ele está encolhido, você diz, irmão das almas, eu vou lavar seu sovaco. Aí ele levanta o braço, aí você lava. Nossa. Baixa o sovaco, irmão. Eu vou tirar a sua pele. Desculpe que eu vou lavar, eu sou possuído. E ele deixa. Existe esse ritual todo? Tem um ritual de botar a moeda debaixo do cadáver para ele pagar o barqueiro das almas. Isso, Caronte. O Caronte. E mais, quando o cabo é morto de morte matada, você bota uma moeda debaixo do cadáver. O defunto, se o criminoso estiver a 10 metros de distância, ele não consegue sair dali. Ele arrudeia. E quando se aproxima do cadáver, ele sangra. Nossa. Se o cabo morrer afogado, você pega uma cabaça, morrer afogado num açude, vai morrer muito agora. Bota uma vela benta e solta ele no açude. Aí a cabaça vai, quando ela começar a girar e parar no meio do açude, pode mergulhar que o cadáver está ali. Nossa. Tudo isso está no livro? Tá, nesse livro aqui. Sim. Tanto é que Nízia Floresta, que é minha amiga, disse, Peri, onde é que você... Nízia Floresta é escritora, não é aquela de 1810, não. Sim, é. Aprendeu, eu digo, com as velhas do interior. Eu perguntava, a mamãe dizia, tem que perguntar besteira. Aí disse, como é que você lava? Aí a gente tinha uma cuidadora lá em casa, chamada Alzira. Alzira era uma pobrezinha feinha, maguinha, pequenininha. Aquele povo parecia que tinha uma cena que o músculo tudo desenhado, mas atrofiado. Cabelo pichete, mas cortado aqui, mas era uma mulher legítima. Ela amansava burro brabo, montava no burro até ficar bravo e cobrava. Ela matava bode, carneiro na porrada. Era covão de pilão, fraturava o crânio, amarrava o pé e subia e descarnava. Que isso? Lavava fato, intestino de boi lá no rio da Luísa, que eu tenho uma maior raiva que esse povo poluiu o rio. O povo, olha, eu tô dizendo aqui vocês, que deixa o povo tomar banho, urinar e fazer cocô lá no açude de Acari. É muito feio isso. Eu fui uma vez quando o açude estava cheio, tinha um bar assim na beira do açude, não era areia não, era pedra de brita, cortou meus pés.
E eu fui levar o menino pequeno, meu sobrinho, para tomar banho. Eu tirei porque vi o cocô de cavalo boiando e eu, xô, o cocô, né? Porque a menina ia brincar. Aí o povo lavando os cavalos na água de beber, gente. Lavando cavalo, lavando vaca. Ela faz cocô e urina ali mesmo. Pelo amor de Deus, o sertanejo nordestino, ele é um homem limpo e higiênico. Quem inventou tampar o pote fomos nós, nordestinos do Siridó. Porque a gente veio lá de Braga, lá na Galícia, e aprendeu isso, a higiene e o cuidado com o de comer e o de beber. Nossa. Doutor Peri, mate minha curiosidade. Você é pesquisador, esse livro fala justamente sobre cangaço, daquilo que deu na capa. E a Imperatriz Leopoldinense venceu. Pronto. O desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro com o tema. Com o tema deles. Como é que você viu isso e esse resgate ao cangaço? Eu acho muito bom, sabe? Agora, eu achei muito colorido, porque o cangaceiro era tão inteligente que ele mimetizava com o meio ambiente. A roupa dele não tinha nada colorido, a não ser o lenço vermelho, mas já estava desbotado, não dava para ver muito. Mas o Lampião era vaidoso. No perfume e na brilhantina. Banho não. Mas Dona Maria dizia, ei, já tá fedendo, o macaco descobre você pelo cheiro. Ou pela catinga do sujeiro ou pelo cheiro de perfume. Aí veja, eu estudei os rituais da morte, como é que enterra, como é o toque de dobrado, o do menino, o anjinho é tem, sem parar. E o outro é tem, é adulto, tem, é mulher. É o correio avisando quem morreu. E vou dizer, até o ritual da chega, quem vai na frente, ninguém pode passar na frente do caixão, tem que ir atrás do caixão, se passar ele leva. Ele leva. E aí eu contei, por isso que é a morte de Lampião, que é o centro desse livro, é como ele morreu. Sim. Que eu conto tão bem contado que eu tenho a impressão que eu estava lá. Esse eu não li, tô louco para ler esse. Não existe nem cópia, porque Mané Beradeiro, secretário da academia, me disse, eu tenho um original. Aí eu disse, amigo, tá autografado. E o autógrafo aqui não é uma cópia xerox do autógrafo. Ele comprou no sebo, o cara autografou inclusive. Por que não está no sebo? Porque o povo gosta tanto que não dá no sebo. Se eu botei nos Estados Unidos, na Biblioteca Nacional, botei na Itália, na Espanha, em Portugal, não tem todos esses, mas não tem esse. Não tem esse. Não tem. Mas vai ter outra edição? Eu preparei, inclusive a capa vai ser toda vermelha, bem vermelho, bonito, quase sangue, velho. Mas aí o deputado Vivaldo Costa botou dinheiro para eu reeditar em 2019. Quando entrou a Covid, a governadora pediu para ele renunciar para aproveitar o dinheiro das emendas parlamentares para começar a preparar. Eu lembro desse processo. Pronto, aí não foi. Mas eu vou... Mas porque tem agora, 2023 está tem Bernardo, que foi meu aluno, que o deputado é médico, foi meu aluno. E eu disse que eu ia lá para ele pedir, que também não custa muito, não custa porque eu vou ter que mandar recuperar as fotos. Isso, As fotos já é xerox das xerox, entendeu? E tem uma cronologia de tudo que acontece. Sim. Eu estou escrevendo um que eu não vou terminar nunca, o povo não para de morrer. Chama-se Tempos Potiguares. Quando eu digo, não, terminei, aí morro conhecido, eu não vou deixar de botar fulano de tal no meu livro. A família vai me cobrar, para o livro vai fazer. Mas qualquer dia eu tampo o vídeo, não quero mais nem saber, morreu. Quem não morreu, não morreu mais. Fechou o livro. E o livro tem uma coisa interessante, cada mês eu elejo alguém morto, famoso, e que ninguém divulga muito, e conta a história dele em 5, 6, 8 páginas. Eu estou contando de Júlia Barbosa, que foi aquela Réu Casquinha, que foi a primeira vereadora eleita de Natal, viu? Era uma mendiga. Sim. Aqui, eu não digo o nome, nem digo o que ele fez com ela não, que é muito feio, sabe? Mas um cabeção conhecido, escritor, disse que quando eu era estudante transei com ela. Eu disse, tu amo ceboso, que ela nem tomar nem banho. Depois a gente vai no off aqui, antes de sair do ao vivo. Não. Foi Júlia.
Marta Medeiros, uma moça que estava noiva e antes do casamento em Caicó, foi tomar banho no açude do Itã, morreu afogada. Essa história está lá. O assassinato de Otávio Lamartine, filho do vereador Juvenal Lamartine, o tenente Rangel chegou com a patrulha para matá-lo, não foi para prender não. Aí ele pegou, foi lá dentro, pegou assim o papel e disse: você não pode me prender, porque isso da minha mão é um habeas corpus. Ele disse: e eu não vim lhe prender, vim lhe matar. Pá, na frente da mulher dele, matou. E era um homem, além de altamente inteligente, conhecia a agricultura, como Oswaldo Lamartine, o tio dele. Conhecia a agricultura, conhecia o que o Nordeste era o primeiro chefe da Estação Experimental do Algodão Mocó de Cruzeta, ele foi. Essa história eu conto no livro. Eu conto a história de Dícia Floresta, algumas coisas que eu sei que não tinha, que ninguém sabe ainda. A história de Doutor Barata, a história de Frei Miguelinho. Depende do mês. Publica esse livro. Vou publicar, eu gosto. Eu gosto dele mesmo, porque às vezes eu consulto. Quem morreu, quando é que morreu? Peraí. Vou lá e tá lá. Doutor Peri, entre muitas outras coisas ainda para falar. 77 livros eu já publiquei, já escrevi uns 100. Que coisa Tô com medo de publicar 100, que eu vou ter que viver 100. Não tenha medo de publicar não. Doutor Peri, e a experiência de presidir a Fundação Zé Augusto, como é que foi? Olha, foi muito boa, apesar de, na época, hoje em dia, eu disse a Crispiliano pegou a Fundação rica, porque todos os recursos da lei Aldir Blanc veio para o Estado e ele distribuiu. Teve município que não gastou um tostão, recebeu 30 mil reais, não gastou, com a população de 4 mil habitantes. Mas ele teve muito dinheiro para executar. Eu que não tive a felicidade de ter aprovado nenhum projeto, certo? Eu até o último eu digo, não, esse eu vou lutar, porque é o projeto Glória Oliveira. Eu tinha que pegar um celular, botar assim, e selfie, dizer: meu nome é Iaperi Araújo, eu estou nessa vida de artista desde 1962, quando eu editei meu primeiro livro, certo? Chamado Canções da Terra, com capa e apresentação de Hilton Navarro. Com esse livro eu tirei o 3º lugar no prêmio Câmara Cascudo, que o primeiro foi Nilton, o segundo foi Sanders, o terceiro fui eu. E eu era um bostinha. Eu tinha o quê? 16 anos, 15 anos. Pois bem, aí a história foi o seguinte: estava havendo uma disputa entre eu e Paulo Macedo. Lá para a Fundação Zé Augusto. Paulo Macedo, segundo contam os mentirosos, patrocinado por Cassiano Arruda. E eu era patrocinado por Leão das Ferreiras. Quem? O secretário-chefe do Gabinete Civil. Então, Zé Agripino tentou conciliar, convidou Cerejo. Cerejo disse: eu não quero, mas se você quiser me homenagear, nomeie Iaperi. Ele não quer que eu diga isso, porque ele disse que não tem nada a ver com minhas coisas, não, porque ele acha que eu fiz alguma coisa errada. E não fiz. Basta dizer que nunca, as minhas prestações de conta nunca voltaram, a não ser a última que eu deixei pronta e já foi na admissão de quem me sucedeu. Sim. E voltou faltando R$ 94. Eu paguei logo. Foi feito, não era mais na administração, então um erro contábil. Pode ser intencional também. Apesar de que quem me sucedeu é incapaz de fazer isso, que é um cara de muito valor chamado Aldir Madruga, meu amigo pessoal. Pois bem, aí Zé Agripino me telefonou: Iaperi, você vai à fundação, tá, ok, tá, obrigado, pronto. Fui lá, marcaram a reunião, eu antecedi e sucedi, foi antecedido por Aldir Madruga e fui sucedido por Aldir Madruga, né? Eu fiquei entre dois ordens. E eu fiz tudo para trazer a população para o povo, mas não tinha dinheiro. Chegou a fazer, minha irmã era secretária da fundação, não foi por eu não, já era, olha, do tempo de Valério, Iara. Aí eu dizia: Iara, vai ter um lançamento do livro. Ela mora ali em Nova Panambi, ela fazia umas rosquinhas de pão, né? Passava manteiga com alho e trazia, fazia umas balas de coco, fazia para o coquetel, e eu trazia 2, 3 refrigerantes. E era assim. Mas eu fiz exposições itinerantes. Pela primeira vez a fundação foi no interior.
Eu fiz exposição na internet em mais de 15 cidades. Eu pedi os artistas pintarem um estandarte de 3 metros de altura de algodão branco, que eu comprei, com umas anilhas em cima, você botava um pau e pendurava até num armador de rede. Sim. Tem casa de cultura no interior, que na tempo não tinha casa de cultura, porque tem armador. Botava. Eu tive aí fiz a exposição, como era a verde meu vale, a bênção Padre Cício, meu São Sebastião, bandeirinha de São João e a Via Sacra, com 16 estandartes. A gente enrolava, a caixa era desse tamanho, só era da largura 1,40 m. E botava todo o trabalho de tecido, botava um cadeado e mandava para o interior. Ele pendurava em qualquer canto. A de São Paulo Protegido teve 780 visitas registradas. Nossa. Quer dizer, a medida, olha, a minha terra, São Vicente, ela tem um museu chamado Memorial da Quixabeira. Era a antiga cadeia pública e a Universidade é de Currais Novos, é a federal. E para você ver como a universidade é importante no desenvolvimento do povo. E a gente não tem a medida, e eu tenho essa medida. Então em São Vicente tem muita moça, rapazes formados em pedagogia, em letras, em Currais Novos, no campus da universidade. Pois eles resolveram organizar o Museu Memorial da Quixabeira. Muito bom. E é modernista, tão bom que recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IFAM. Muito bom. Foi laureado, o único do Rio Grande do Norte laureado. Nem o da universidade, nem ninguém foi laureado. Só ele. E o único indicado fui eu, mas não ganhei quando eu era da Fundação de Augusto, pelo meu trabalho em defesa do patrimônio. Aí veja, não tinha dinheiro, tudo era feito assim, improvisado. Mas eu recuperei, eu botei para funcionar a Cidade da Criança, foi inaugurado 12 de outubro do ano que eu saí, que foi em 94. Até o final, até eu sair da fundação, tinha eventos, tinha brincadeira de criança, tinha uma imitação da passeata de Disney às 5 horas. Todos os artistas desfilavam ao redor da lagoa com fogos, entendeu? Com pequenas coisas a gente faz. Sim. E a gente aprende a fazer quando está na necessidade. Quem tem muito dinheiro não faz porque é fácil. Difícil é fazer sem dinheiro. Funcionei, botei lá, abri a escolinha de arte que estava fechada e botei o nome dele, Tavares, porque ele morreu na minha administração, era Portinari, eu botei o nome dele. Botei a Biblioteca Pública Miriam Selle num lugar, isso tudo. Criei o Museu do Brinquedo, que era mais bonito que esse aí do IFRN, porque aqui tinha pintado na parede um menino empinando uma pipa e da mão dele saía um cordão e ali estava a pipa verdadeira. Entendeu? Tinha a terceira dimensão, que era o real. E a gente fez o Museu do Brinquedo, a Biblioteca Infantil, a Escolinha de Artes. Fiz o Castelo de Cinderela. Depois disso, por conta disso, uma funcionária da fundação me fez um BO contra mim, porque eu disse que ela me sucedeu e ela tinha derrubado. Nossa. Aí o delegado Lucena me chamou para uma delegacia de Ponta Negra, na terça-feira de carnaval. Eu vim aqui, ela estava lá, aí o delegado disse, você escreveu? Eu digo, é meu nome? É esse. Botei na coluna daquele Lemos. Aí ela disse, como é que você soube? Eu digo, os funcionários saíram e disseram que ela tinha mandado derrubar. Eu não derrubei, eu disse, você não é pedreira, foi da sua administração, foi o Otto que mandou derrubar. Eu digo, eu desconfio que o Otto não mandou não. Você derrubou porque quis. Aí ele disse, não, você corrige no mesma coluna, corrijo. Vou dizer que foi a informação que eu recebi. Aí eu disse, tá, tchau delegado. Quando eu saí, ela disse, ei, mandei ele voltar, ele não vai me pagar os 20 mil que eu estou pedindo de indenização não. Aí o delegado disse, minha senhora, quem atribui multa é o juiz, né, o delegado? Não tem nada a ver. Vá para a justiça, ela não foi mais não. Pois bem, mas tudo funcionou muito bem. Graças a Deus eu entreguei sem um processo ter voltado. E olha a minha lisura. Em 2016, eu fui ser diretor administrativo e financeiro da fundação no governo de Isaura. Ela disse, Aperi, eu lhe chamei para você ser processado. Ótimo, obrigado pelo presente. Ela disse que eu não aguento, mas todo mês é um processo em cima de mim. Eu pago 4 mil a um advogado por mês para me livrar desse processo.
Eu disse, tudo bem, agora eu tenho que ter meu chefe de gabinete, que é da minha confiança, que era o meu sobrinho. O pai dele é esse que me ligou. Aí eu disse, David, ele tem especialização em direito administrativo. Aí ele era daquele que tosse até você sentir dor. Aí ele vinha e dizia, olha, o que era? O processo não passou pela comissão de administração, então volte. Volta, mas tem que ser assim. Lhe digo a você, 2 anos que eu fui diretor administrativo financeiro, nenhum processo voltou. E eu perguntei recentemente lá. Na época de 16, 18 voltou, nenhum voltou. O Tribunal de Contas aceitou tudo. Porque na minha mão não tem suja de dinheiro público, nunca. Vontade eu tive, Satanás atenta. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu não preciso. Entendeu? Vontade de quem não tem, né? É como a história do médico matar bandido. Opa! Tem um médico que era do Valfrido, era cirurgião. Ele é bem mais velho que eu, tem mais de 80 anos, mas é porque ele já entrou velho. Eu me encontrei com ele na rua ali, ele disse, doutor fulano, como é que tá o Valfrido? Ele disse, professor, eu me aposentei. Pela idade eu tenho direito, mas só tenho 15 anos lá. Mas eu tinha tanta boa informação que você era um cara tão bom, aquele povo abandonado, espera ser operado, você ia, operava para mandar ter alta logo. Ele disse, mas o senhor não sabe da melhor. Chegava um bandido algemado pela polícia, algemava na cama, aí quando ele acordava dizia, doutor, vem cá, me solte, pra eu ir embora. Me solte. Ele disse, eu não posso, eu não te achava, o senhor Serra. Doutor, se o senhor não me soltar, quando eu sair, vou procurar saber onde o senhor mora. Eu vou estrupar e matar sua mulher, suas filhas e lhe mato. Nossa. Por isso, doutor, professor, eu não quero mais não. Eu disse, eu não vou dizer aqui que é muito feio o que eu vou dizer, mas eu digo, se fosse comigo, eu dizia, mata, é. Pegava na frente dele, eu enchia uma seringa de xixi, seringa de 20, ao vivo e a cores. Pegava a seringa assim, olhava, não, vou botar bolha. Aí injetava na veia dele, bem depressa, não tinha quem descobrisse. Bota o estepe aí, vai. Urina é um líquido orgânico, mata, porém, bolia. Mas eu conheci o médico, esse eu não vou dizer o nome nem a pau. Que ele contava as barbaridades que ele fazia do pronto-socorro, lá do Onofre Lopes, que a gente entrava na mesa de cirurgia, o teto era da altura, isso aí tinha pingo de sangue. Eu digo, como é que esse pingo de sangue chegou nesse teto? Boa pergunta. Aí uma vez ele disse, chegou um bandido todo baleado. Aí a polícia disse, eu tô fulano, esse aqui é gente boa. Eu sabia que não era para ele sair vivo. Aí os acadêmicos lá, eles fazem na frente do estudante, abrir. Aí tava a horta, que é uma artéria dessa grossura. E eu com o bisturi na mão, disse, menina, isso é perigoso. Se o bisturi bater, pão, bateu, aí jorrou o sangue que bateu no teto. Era aquele sangue que você viu. Eu disse, Mesquita, eita, fulano, não me conte mais que eu não quero saber não. Pelo amor de Deus, eu não sou cúmplice não. Eu tô com medo aqui de saber também. A gente ainda na reta mas, final olha, do conversa. Mas eu tenho mais curiosidade ainda. Não, livro. Tem um monte de coisa ainda. Deixa eu puxar. Não, eu gostei. O povo de lá é muito carinhoso. Não, mas com as novas ele falou do carro. Falei. Ele falou. Olha, eu fazia, naquele tempo não tinha remédio público, não tinha central de medicamento. Depois que eu criei a central de medicamento na secretaria. Aí deu uma epidemia de gripe, eu saía no mato catando casca de angico, cumaru, babosa. Mandei comprar umas panelas desse tamanho, cheias de planta, mexendo com o pau, parecia um feiticeiro, e engarrafando para dar ao povo. Xarope pra gripe. Tudo isso aí. E aí, vamos falar do Teatro Alberto Maranhão. Você foi diretor do Teatro Alberto Maranhão. Foi um Tertius, se não me engano, né? Foi. O seguinte, como é que foi essa experiência? Meira Pires era doido para Aloysio Alves ganhar a eleição do governador, porque prometeu. Aloysio era maldoso, né? Disse, se eu for governador, você vai ser secretário da educação. Precisa prometer. A Meira não tinha... O voto dele era da família. Aí então ele apostou dinheiro nas bancas dali do Confeitaria Delícia e fazer a Agripino perder.
No final de outubro, a eleição demorava muito a apurar aquela chapa. Zé Agripino derrotou Aloysio Alves com 104 mil votos de maioria. Foi, 1982. Aí Meira já vivia recluso no gabinete. Ele, lá não tem banheiro, ele mijava nas garrafas de cerveja e deixava, às vezes, tinha 10 garrafas cheias de xixi, aí se não limpasse, apodrecia. Que isso? Aí Meira passou mal lá e morreu no comecinho de dezembro. Lá pro dia 12, doutor Lavazier me ligou e disse: Aperi, Lavazier tinha sido meu professor, eu tinha sido secretário do governo, ou da Secretaria de Saúde, mas não gostei porque ele adorava desconfiar de quem não merecia desconfiar. Eu disse: tá aqui o homem da financeira, peça para o secretário assinar, eu era o chefe de gabinete, lá vou assinar aqui, o que é isso aqui? Para comprar clipe. Não tem mais nenhum, não. Eu digo: não, acabou, zerou. Ó, deixa para depois. Isso aqui, abasteceu o carro. Não, depois. Depois não reclamo que não tem carro. Então eu deixava de 20 processos e elas davam em um, olha que se tivesse bem. Aí ele me chamou e disse: você quer ser o diretor de teatro? Eu quero não. Não vem com essa conversa não. Quero nada. É não, porque tá uma briga de raciocínio com Jaziel Figueiredo. Uns tem um prestígio de me piar. Tá azucrinando meu ouvido e eu não quero não. Eu não quero. Pensa, eu digo: eu não penso. Aí perguntei lá em casa, a pessoa: não, Lavazier é uma pessoa tão boa, tem tanta consideração. Entrou na Secretaria de Saúde, deixou você no cargo que você queria. Você é o substituto dele. Porque quando era substituto, teve uma coisa interessante, que o governo, Couto Pereira comprou uns Opala para todos os secretários. E distribuiu. O Genibaldo também não incomodava muito, o governo faltou para ele. Aí, Genibaldo, eu encomendei seu carro. Então você fica com o carro do governador, que era Monsenhor Valfredo Gugel, que era um Dodge Dart, a coisa mais linda do mundo. Parecia um carro americano. Nossa. Enorme, preto, que o freio fazia assim, a espiral. Aí, como eu usava, ele vinha me pegar, eu ia. Aí, doutor Genibaldo viajou para os Estados Unidos. E a Peri, você vai assumir a recomendação: não ande no carro preto. Se ele ficou com o carro dele e disse: entrega o meu. Eu digo: vou entregar não, só se vier buscar. E fiquei. Então o secretário tinha uma Palio, eu tinha um Dodge Dart, era maior. Aí: não passe pelo grande ponto, sentado no banco de trás, nem fique com o jornal na cara. Eu digo: adivinhou o que eu ia fazer? Aí quando eu saía de lá, eu abri o jornal do banco de trás e o Dodge Dart, o motorista, um moreninho de chapéu, de boné bonito, todo arrumado, bonezinho. Ele adorava ser o secretário. Tanto é que ele foi depois o secretário do governador, dos governos quase todos depois de mim. Porque eu falava inglês, ele falava inglês. Pois bem, aí eu acabei assumindo. Sim. Assumindo, eu fiz logo o projeto Janela do Pixinguinha. O Pixinguinha não estava fora de Natal há muitos anos, eu fui... Telefonei porque não dava nem passagem para eu ir para o Rio. Falei que o Estado queria, a gente dava passagem, hospedagem, o carro para transporte. Aí eles vieram. Aí depois eu disse: eu quero botar um cantor da terra antes de começar o show. Eles permitiram, mandei a relação, foi aprovada. Então muita gente aqui, talvez até Geraldo Azevedo, Pedrinho Mendes cantor, cantaram antes... Geraldo Carvalho, antes de começar o show e depois. Show, e por conta disso eu peguei uma briga com aquele ator que trabalhou essa família. A Grande Família? Como é o nome dele? Marco Nanini. Chegou com Doce Delícia. Doce Delícia. Com aquela menina que também já saiu eu não me lembro mais, o nome eu não me lembro não. E ele sabia que por ordem do MEC, eu tô botando lá, por ordem do MEC... Nossa Senhora! É porque ele o tempo puxa. Passou voando. Não, meu irmão disse que ia dormir. Que eu já me deixou. Ele vai lhe deixar, doutor Geraldo, O espetáculo era 6 horas, para o dele ser 9. Sim. Aí ele chegou na hora, antes de começar a Pixinguinha, tirou todas as caixas de som e botou fora do palco. Para o dele que ia ser 9 horas. Nossa. O Pixinguinha terminava às 7, 7h30. Aí eu disse: pois bote lá.
Aí ele entrou no meu gabinete assim, empurrando a mão. Pá, Nanini. Pois não, senhor, o que é que o senhor deseja? Não é sobre o espetáculo. O senhor é o quê? O senhor de ruim, né? O senhor é o quê do espetáculo? É empresário? Não, eu sou o ator. Ah, ainda bem que o senhor é o ator Marco Nanini. Aí ele disse, pois eu não aceito. Eu digo, vá reclamar o MEC. Porque eu tenho reclamação de você. Você entra na minha porta sem bater. Se fosse lá no Teatro Nacional do Rio de Janeiro, você batia na porta. Por que é que você tem que pensar que aqui é diferente? Aqui é igual. E vou transmitir isso ao MEC. A Funarte, vou mandar agora, vou telefonar e vou mandar. Ele deu meia volta e saiu com a gota serena. Eita! Eu já fiz um congresso, o cabo chegou de Ribeirão Preto, levantou, botou a mão no quarto e disse, esse aí, comigo, né? Parece que está dizendo a verdade. Porque realmente o melhor tratamento para a mulher convulsionando é isso. Eu disse, dá licença, esse aí não. Esse aí tem nome. O congresso é na Bahia, a Bahia é minha terra, você que é estrangeiro. Agora você devia estar naquela sala que é o seu chefe, que vocês bajulam ele, que ele está dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. Dizer, parece que está certo, não. Respeite para ser respeitado. Nossa! O caba ficou... Eu dei uma pior com o autor do livro da Bicheira, Jorge Rezende. Quem substituiu ele foi Antônio Carlos Barbosa Montenegro. Eu estava no congresso em Paraná. E me botaram, porque eu conto essa loucura, eu conto a ciência e boto a loucura para chamar a atenção. Aí eu digo tudo, eu contei a história da mulher que coçou, e veio dizer a mim, doutor, eu tenho uma coceira tão grande nas partes baixas que eu uso sabugo e não passa. Eu passo a escova de cabelo e não passa, doutor. Aí eu pego, eu digo, já sei, vou no quarto, levanto a minha saia, dou 2 borrifadas de Rexona, álcool puro. Doutor de Deus, me dá uma dor tão condenada, doutor. Tão condenada que eu fico cego, eu saio batendo pelas paredes, eu pulo a porta da cozinha e deixo uma vagem assim, sai na carreira até uma base de 1 quilômetro. Quando eu chego suado, passou. Qual é a minha doença, hein? Que é isso? Eu disse, é falta de álcool. Quando o álcool secou, você parou. Aí eu conto essa história para contar sobre infecção por cândida. Aí eu terminou minha conferência, eu estava conversando com a secretária, ela fazia lanche para mim. Aí chegou o Antônio Carlos Barbosa, que é o sucessor do professor catedrático do Rio de Janeiro, o autor do livro que todas do Brasil adotam. Disse, quem foi a secretária que me botou naquela sala? A moça disse, fui eu. Eu disse, por que não? Porque me buscaram numa sala com 200 lugares e botaram um professor da Paraíba com de 800. Eu digo, epa, Paraíba não, Rio Grande do Norte, fui eu. Agora, quer dizer, uma coisa eu sim ouve, eu lhe conheço, leio o seu livro. Quer dizer que sua sala com 200 lugares tinha vaga e a minha de 800 fecharam a porta porque não cabia mais ninguém. Nossa! Ele ficou assim, ficou branquinho assim, levantou, dizem a má língua que dali ele foi para o aeroporto e foi embora. Falou do meu estado, ele responde da hora. Iaperi, por mim, eu ficava aqui até 11 da noite, mas a produção está dizendo que a gente está com 1h e 50 minutos. Eu vou comprar uma televisão. A gente vai ter que liberar o Bardalos a contragosto, contra a minha vontade e contra a sua também. Eu vou ter que encerrar o programa. Eu quero só registrar a presença de todo mundo aqui, muita gente boa. A gente aplaude para ele. Muita gente boa. E a quem? Aqui está sendo, tá transmitido pelo Instagram Dr. Geraldo Ferreira, que é presidente do Simmed, que está aqui prestigiando. Deixa eu só registrar aqui a minha equipe maravilhosa, Raquel Luceno na produção, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, que está em missão externa, que é assistente de produção, e Lula Belmont e Ricardo Nelson no Bardalos. Mas você faltou agradecer também, não só as pessoas que mandaram mensagem, Isso. mas também a todos os outros que assistiram o programa. A gente faz com alegria e felicidade. Eu estou falando de coração. Eu não estou fazendo tipinho não, quem me conhece sabe que eu sou a mesma coisa. Eu acho que isso não é imoralidade, nem é pornografia, é a maldade que faz isso ser pornografia e imoralidade. Acontece, isso acontece sempre, então muito obrigado a vocês pela paciência
é assistir a gente aqui. Eu não venho mais nunca, senão Não, você Cefas vem... vai me explorar. Não, você vem de novo. Não vem de novo, doutor Geraldo? Vem de novo. Ah, eu tenho uma mensagem aqui, Raquel Lucena. Amanhã, no Centro de Natal, um dos blocos mais interessantes do pós-carnaval. Me enrola que eu tô com frio. Amanhã, no Bar do Nélio, Bar do Pedrinho. 4 horas da tarde. Quem ali, quiser vir aqui. O bar de Aline. Aline minha. Tá Isso. lá em Pernambuco. Exatamente. Me enrola que eu tô com frio. Bloco pós-carnaval. Aqui vai ser bem bacana, Raquelzinho. Todos lá amanhã. E lembrando ainda que o programa fica gravado. É só você pegar o link lá no Facebook ou no Instagram, Dr. Geraldo Ferreira. Não tá no YouTube, não. Vai entrar no YouTube depois. Mas por enquanto, Facebook, Instagram, depois YouTube. Vai ficar eternizado. Tudo que você falou vai ficar, viu? Não vai sumir, não. Mas hoje mesmo vai pro YouTube do CIMED. E hoje mesmo tá no YouTube do CIMED, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Você acessa www.cimedrn.com. CIMED-RN. Você acessa e assiste. E a Peri Araújo, eu só tenho a agradecer. Assim, foi uma honra, uma alegria esse bate-papo. Eu quero agradecer por ter aceitado o convite. Foi maravilhoso. Eu vou contar os livros porque são únicos. Eu não tenho estoque nenhum a não ser de livro meu. Então fiquem. Lembrando que quem foi sorteado com o livro nos programas anteriores, aos pouquinhos está chegando. Que o carnaval atrapalhou um pouquinho, mas os livros vão chegar. Então, Iaperi Araújo, muito obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas, que foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos os apoiadores e até o próximo Conversa de Botequim. Não foi stand-up, foi sit-down.